O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alê Nagado. Acesse www.blogsushipop.com. E aí terminou o Kaiketsu Raion Maru com 54 episódios. Para aproveitar o sucesso, a equipe da P-Productions, né, com o Souji Ushio à frente, e tinha um produtor também, que era o Takaharu Beshou. Aí, no caso, produtor de TV mesmo, né? Ele não era da P-Production. Eles começaram a desenvolver uma nova série. E aí ele quis fazer alguma coisa diferente. Uma coisa que consta em material oficial, isso aí é importante falar. O Fu-un Raion Maru, seria o tempestuoso Raion Maru, que é o laranja, ele se passa em outro universo. É um outro mundo, uma outra realidade. Aliás, a chamada do Fu-un Raion Maru, no último capítulo do Kaiketsu Raion Maru, fala um novo herói, uma nova história. Então não tem relação nenhuma, né? Se fosse para falar em termos de multiverso hoje em dia, é uma outra terra, é um outro mundo, né? Sem relação alguma. E aí vamos lá. O segundo Shishimaru, que é o Dan Shimaru. Na verdade, Dan é o sobrenome dele. Não é o primeiro nome. Ali, como também tem o Ultra Seven Dan Moroboshi, seria Moroboshi Dan, né? Isso, esse mesmo. O Dan Shimaru, ou Shishimaru Dan, ele tinha um irmão, que era o Kagenoshin Dan. Se vocês forem observar, ele é um samurai. Ele, no primeiro episódio, né, ele sabia do ataque dos Mantor, que o clã, a família Mantor seria o clã, na verdade o sentido é de clã, né, uma família principal com outras agregadas. O clã dos Mantor ia iniciar uma guerra para tentar tomar todo o Japão. Ele pressentiu que ia morrer quando esses Mantor chegassem, que eles não tinham como enfrentar. Só que aí vem a minha especulação. Eles têm sobrenome. Kagenoshin Dan e Shishimaru Dan, família Dan. Como tinha o finado ator Jiro Dan, né? Dan é um sobrenome. Ele era um samurai, eles eram de família nobre. Se ele estava encarregado de proteger aquela aldeia, ele provavelmente servia a um senhor feudal e aquela aldeia era próxima de um castelo. Então eu não vi isso em material oficial. É uma especulação, porque é bem claro que o Kagenoshin, que é o irmão do Shimaru, ele é um samurai. É um nobre. Isso explica eles terem sobrenome, né? Já quando eles encontram como é que chama? A Shinobu e o Sankichi, eles não têm sobrenome. Eles vêm do povo, né? Então o Shishimaru seria um Ronin, um samurai sem mestre, porque ele não serve a um clã, a uma família, a um feudo, né? Ele sai como um andarilho, porque ele quer vingar o irmão. Mas o irmão sim era provavelmente vinculado a um clã, servia, né, a um castelo, tal. Por isso que ele aparece com outros soldados para proteger uma aldeia. Isso no primeiro episódio, né, do Lion Man.
Então, isso aí já estabelece uma diferença grande. Ele já seria um nobre que, desde criança, ele já seria treinado para ser um samurai. Né? Para ser um samurai. Mas aí, com o surgimento dos Mantor, o assassinato do irmão, aí ele parte como um andarilho. Né? O Lion Man, ele tem vários indícios, né, de que é uma série que não fez muito sucesso por causa das mudanças de percurso e por causa das inconsistências. Ele, segundo o Lion Man, ele tem muito mais inconsistências do que o primeiro. Né? Se a gente for, assim, observando friamente. Aí eu não estou entrando no mérito se a série é legal ou não. A série é ótima. Eu assisti o Lion Man Laranja completo. Mas como estrutura de série, muita coisa deixa a desejar em relação ao branco. Né? Por exemplo, nunca é explicado a transformação dele. Diz que é uma dádiva dos ninjas. Tem lá aquele jato rudimentar, que às vezes ele mesmo conserta, né, quando está danificado. Mas você não sabe, não é, por exemplo, como o branco, que no começo o mestre dá a espada mágica para ele se transformar. Aliás, ele recebe a espada, né, depois. Ginsat. Kinsat. Então tem toda essa diferença. O Lion Man Laranja, ele também teve uma tentativa bem mais forte, uma tentativa forte de associar com o clima de faroeste. O primeiro, Lion Man, como eu falei, era bem dentro da temática Chambara. Era uma série de Daigeki, um drama de época, estilo Chambara, luta de espadas, duelo de espadas, só que com elementos de fantasia. Os monstros, superpoderes, ninjas com poderes mágicos e tal. O Lion Man Laranja, ele se afasta um pouco do Chambara, ainda é basicamente um Chambara, só que ele também vai de encontro ao faroeste. E aí é uma coisa engraçada, né? O faroeste é um gênero americano. São histórias do velho oeste americano. Pistoleiros solitários, histórias de vingança, né? Aliás, você vê como a cultura popular ela tem vários entrelaçamentos. Né? Os Sete Samurais, de 54, poucos anos depois, deu origem ao filme americano Sete Homens e um Destino. Influência direta. Sete Homens e um Destino é a adaptação americana de Os Sete Samurais. Outros filmes foram sendo influenciados. A influência do faroeste, que tem um caminho próprio, né, o cinema de faroeste. Os Sete Samurais, ele trouxe um elemento a mais, que deu um ar grandioso em muitas produções, que é o andarilho que se vê envolvido numa missão heróica. Né? Um dos lugares do mundo onde o faroeste, o Bang Bang, mais fez sucesso foi na Itália. A Itália tem os quadrinhos de Bang Bang, como Tex, do Sérgio Bonelli, criado pelo Sérgio Bonelli. Até hoje existe o Tex, quadrinhos de faroeste, e é o velho oeste americano, só que a visão italiana. Tem o filme que eu mencionei, O Dólar Furado, os filmes do Giuliano Gemma, né? Filmes do Sérgio Leone, que se tornou o maior diretor de faroeste. Eu falei que a música, né, do Dólar Furado provavelmente inspirou o tema do Joe Tiger, né? A musiquinha assobiada. E aquele tipo de trilha sonora que marcou muitos faroestes spaghetti era chamado Western Spaghetti.
Faroeste Spaghetti. Aqui no Brasil tinha, na TV Record, nos anos 70, tinha a sessão Bang Bang Italiana. O Bang Bang Italiana era sempre um faroeste italiano. E trilhas sonoras dos filmes do Sérgio Leone bem características, né? Isso aí acabou influenciando o Lion Man. Muito mais o laranja do que o branco, muito mais o segundo Lion Man. Aquela capa que o Shimaru carrega que parece mais um poncho, né? Mexicano. Aquela trilha que evoca música mexicana, aquele uso de metais, ou aquele violão meio flamenco dedilhado. Então são várias influências que foram se misturando. Mas a principal, o lance do faroeste. Inclusive, o lance da Shinobu e o Sankichi, eles andarem numa charrete. Né? No caso, eles, enquanto o Shimaru ele viaja para salvar o Japão dos Mantor e vingar a morte do irmão. Aliás, é muito mais uma história de vingança, né, também. Apesar dele buscar a justiça, buscar o bem, ele tem sempre esse elemento, tipicamente dos filmes Chambara, que é o herói que luta para vingar, né? O primeiro lutava para vingar o mestre, né? E o segundo vingar o irmão. Essa é uma característica. Então tinha a trilha sonora, bem inspirada em faroeste italiano, e é todo aquele clima, né? Você vê que é muito mais paisagens secas, desérticas, né? Eles procuraram uma ambientação diferente, né? É meio um Chambara, Bang Bang com tokusatsu e monstros, né? Ele também não se prende tanto à época. É uma época meio imprecisa. A roupa que a Shinobu usa é anacrônica. Aquela calça, a roupa, as mangas, aquilo ali é anacrônico. Na verdade, a Saori do Lion Man, do primeiro Lion Man, já usa uma roupa que não existiria naquela época. Imagina, uma moça andando de mini saia. Aquilo ali era fanservice. Aquilo era fanservice puro. Era uma licença poética. Pleno Japão feudal, uma mocinha andando de mini saia, micro saia. Só que mas ainda passa, né? Tem um jeito, né? De rapi, um kimono mais estilizado. Mas o da Shinobu não existe. Aquilo ali é completamente anacrônico. Aliás, eu revi o episódio 9 ontem. Cara, que episódio fantástico, episódio 9. Episódio pesadíssimo. E um lance assim que, pra quem não lembra, depois procure, Lion Man, episódio 9. Começa com o monstro lá indo envenenar a fonte de água de uma cidade, jogar veneno. Ele é surpreendido por uma mulher e um velho. Ele mata os dois, só que a mulher deixou um bebê dentro da cabana. Ele sequestra o bebê. E o Shimaru fica sabendo dessa história e ele se dispõe a salvar o bebê. E a aldeia, a pessoa, não, mas quem será que fez isso? Quem será que fez isso? Aí um velho vira para o Shimaru e fala, eles sabem quem fez isso, mas ninguém quer se envolver, eles têm medo de se envolver. No fim do episódio, depois que o Shimaru salva o bebê e tal, um episódio bem violento, ele coloca o bebê na frente lá de um templo, e o pessoal da aldeia tudo observando por frestas de janela, por buraco de parede ali, tudo, ninguém quer chegar perto do Shimaru. Ele olha, vê que está sendo observado, ele deixa o bebê lá e fala pro bebê, cresça forte, seja independente, nunca dependa de ninguém. E aí ele vai embora. Ele deixa o bebê na aldeia, né, que eles estavam esperando que o bebê fosse entregue, mas ninguém teve coragem de encarar o Shimaru. Então é um episódio bem pesado, né? O episódio 10 é pesado também, aliás,
Quem assistia aquilo ali e ficava esperando a hora do Lion Man transformar para ficar dando risada, olha lá, parece de pelúcia. Desculpa, a pessoa não tem, ou não tem cérebro, ou não tem coração. Porque as histórias eram fantásticas. No 10, porque tinha o Jaguar, né? O Yoba, sim, o invencível felino, ele começa como um vilão, querendo derrotar, desafiar o Lion Man para saber quem é o mais forte. Depois ele acaba se aliando aos Mantor por dinheiro. No 10, ele vê uma aldeia. Sim. No 10, ele vê uma aldeia arrasada pelos Mantor. Ele ouve uma mulher chamando ele. Yoba, Yoba! Quando ele olha, na verdade, Yoba era o nome de um menino que estava morto no meio da rua. Que os Mantor passaram matando um monte de gente. Aí tinha uma mulher chorando, com uma criança pequena nos braços, e aquilo ali chocou muito o Jaguar. Ele ficou extremamente chocado e falou: eu tô ajudando esses caras. Não. E aí ele passa pro lado do Shimaru, ele passa a andar junto, né? Só que aí no episódio seguinte, ele resolve enfrentar sozinho um monstro humano e ele acaba sendo morto, né? Aliás, é uma sequência bem pesada, né? Bem pesada, que ele é morto. E nesse mesmo episódio, aparece o Joe Tiger. Voltando lá para a série do Branco, no final da série o Joe Tiger morre. Ele leva um tiro no meio da testa de um monstro humano, que eu não vou lembrar agora o nome. Mas ele dá vários tiros, o Joe Tiger ele toma vários tiros, ainda assim continua lutando, no final ele toma um tiro no meio da testa, e aí morre. E a capa dele acabou se movendo para proteger o Shimaru de tiros. Então o Tiger tem um final bem trágico, né? Os dois heróis da série têm um final bem trágico. Voltando, esse episódio, a tradução do título do episódio 11 seria Joe Tiger estava vivo. Aí você pensa, mas peraí, não se passa em outro universo, em outra realidade? Como assim Joe Tiger estava vivo? É o mesmo? Quando ele se apresenta, aí no caso é o mesmo ator que fez o segundo ator, né, o mesmo ator que tinha feito o Joe Tiger, ele se apresenta e diz que não lembra o nome, mas que chamam ele de Joe Tiger. No japonês é Tiger Joe Jr. Né? É um qualquer. É o Joe Tiger Jr. Júnior. Como assim Júnior? Seria Júnior se ele fosse filho do Joe Tiger original. Que irmão é esse que ele menciona? Então é confuso. Na verdade, eles não se preocuparam muito, por quê? Porque a audiência do Laranja não estava boa. Não estava boa. Por isso, no episódio 9, do nada, o Lion Man branco aparece para salvar. E ele entrega a espada dele, a Kinsat, ele deixa lá pro Shimaru. O Shimaru estava desacordado, né? Os Mantor iam matar ele, o Lion Man branco, do nada, aparece, salva, fala, levante-se, Shimaru, eu lhe entrego esta espada. E deixa lá a espada dele, né? Aí você pensa, mas não era outro mundo, outra realidade, mundo alternativo, não tinha nada a ver? Não é dada explicação alguma. Apenas o herói aparece e entrega a espada. Aí 2 episódios depois, o título diz, Joe Tiger estava vivo. Mas aí o episódio começa e fica claro que é outro Joe Tiger. Joe Tiger Jr. Tiger Joe Jr. Então não fica explicado. A série foi feita na correria, na pressa. Precisava salvar a audiência. Parece que o personagem do Jaguar não estava agradando. Não era um personagem visto como simpático. Então eles meio que... Esse episódio 11 foi meio que para substituir o Jaguar pelo Tiger. Para ser o
o herói coadjuvante da série. Né? Eu achei uma pena. Se tivesse ficado os 3, teria sido fantástico. Não, e personalidades totalmente diferentes, né? Sim. Imagino o Tiger e o Jaguar iam ter uma interação bem interessante por causa do temperamento dos dois. Né? Sim. E aí esse episódio também é aquele famoso momento em que o Lion Man tira o capacete. Né? Eu achava um pouco incoerente terem dito que ele ficou com medo de lutar porque o capacete foi danificado. Porque a maior parte do corpo dele fica à mostra, não tem protetor. Se você lembrar que o outro Lion Man enfiou a espada no olho do outro Tiger, o que um capacete aqui vai ajudar numa situação dessa? E é engraçado porque não é apenas tirar o capacete. Eles fizeram outra máscara. Sim. Se observar as fotos, aquele ali não é a mesma fantasia, só tirando o capacete. Né? E no final eles acabaram colocando de volta. Porque não sei se tinha gente que reclamava que gosta de um capacete, ou se já tinha o brinquedo para vender esse capacete. Eu não sei. A série foi muito curta, 25 episódios, né? Enfim, a história vai avançando, descobrem que a Shinobu tinha uma irmã gêmea que vivia no Castelo Mantor, na base, né, dos Mantor, e a Shinobu e o Sankichi, eles buscavam encontrar o pai, porque a mãe tinha morrido já. Comentando mais algumas passagens, né, interessantes do Lion Man, mas que ele encontra uma família de ninjas e tinha um jovem guerreiro que ele queria vingar a morte, não sei se é a morte do clã ou a morte do pai, da família, que o Shimaru, ele não quer deixar esse garoto consumar a vingança, porque ele sabe que o garoto vai ser morto. Ele não tem, aquele jovem ninja não ia ter força para enfrentar um monstro humano. E de fato o garoto morre. E o Shimaru, ele fica furioso porque tentaram impedir ele. Porque, mas pelo menos o garoto morreu de forma honrada. E aí tem um ponto filosófico muito interessante. O Shimaru entra em desespero, que ele fala, não tem valor mais importante do que a vida. Não havia necessidade daquele garoto morrer. Eu tinha que, né, ele com o poder dele, tinha condição de enfrentar o monstro. Aquele garoto jamais, ele era uma morte por um, e ele era totalmente contra. Agora, crescendo no mundo, na época dos samurais, a fala do Shimaru, ela soaria anacrônica. Por que ela não é anacrônica? Porque no século XVI, o Japão começou a ter contato com o cristianismo. Exato. Ainda não havia a perseguição ao cristianismo na época do período Sengoku. Isso é uma coisa que veio na época do Shogunato Tokugawa. Então, teria sido o Shimaru influenciado por pensamento cristão? Porque, para as referências culturais, a morte por honra é a melhor morte. Sim. E o Shimaru, ele fala um discurso de que a vida é o dom mais valioso que existe. Esse discurso dele bate com a época em que houve muitos samurais convertidos. Sim. Então é curioso. Você tem, assim, dicas históricas aqui e ali. Né? Como eu falei, o Lion Man branco, ele é mais preciso na época. Menciona as guerras feudais. Né? O Lion Man laranja, ele é mais vago, mas ele dá umas pistas aqui e ali. Né? Tirando os elementos anacrônicos, né? Moto, canhões, jato, aquela cabine voadora do Agdar, o foguinho embaixo, né? E assistia por uma TV. Mas aí o Lion Man, com uma audiência baixa, né? Bem inferior
ao original. Talvez Sim. o público tivesse cansado, né? A série era muito boa, mas alguma coisa não deu liga. Sim. Não sei se cansava um pouco o lance da a Shinobu e o Sankichi, eles só servirem para entrar em apuros na história. Claro, depois tem uma utilidade maior, né? A conexão dela com aliás, o lance da irmã deles que tava lá junto com os Mantor. Mas assim, Sim. na maior parte, em 90% do tempo, a função deles era entrar em apuros. Ajudar a conduzir, né? A narrativa. Com certeza. E na outra série, a Saori e o Kosuke, mesmo entrando em apuros muitas vezes, eles tinham função de combate, né? Eles lutavam, ajudavam a treinar estratégias e tal, né? Então, eu não sei. Produtores, eles tentaram várias coisas, né? Colocaram Jaguar, tiraram Jaguar, colocaram Tiger, era o mesmo, também não era. É outro mundo, não era, traz o branco para uma participação, sem explicar nada. Mas enfim, aos trancos e barrancos, entregaram ótimos episódios. Puta, tem episódios antológicos. Sim. Alguns inimigos antológicos mesmo. Tem. O do primeiro episódio eu acho muito legal. Acho que começou muito bem. Aqui eu achei um dos designs mais bacanas. Quando ele tá procurando, ele entra na cabana pra ficar acendendo. Eu falei, que da hora. Eles investiram mais. Né? Eles tiveram um orçamento, né, mas a coisa não vingou, né? Não vingou. Terminou com 25 episódios, mas só que terminou redondinho. O Shimaru invade a base. Eu lembro que o último monstro humano era bem legal. Tinha até um bigodão. Né? Ele enfrenta o Shimaru, destrói aquele biscoito traquinas gigante que era o Mantor, né? Sim. E assim, termina ele indo embora, cansado, né? E o Shinobu e o Sankichi ficam lá pra trás, e o Shimaru vai embora. Mas foi legal, eu lembro que o episódio final é bem bacana. Por um instante você pensa que ele vai morrer dentro da base. Né? Quando começa tudo a explodir, ele começa a dizer, irmão, eu consegui, pá, pá, pá. Aí você pensa, foi de base. Mas depois ele aparece no cavalo, né? Aliás, o cavalo chamava Silver. Outra referência, né, de faroeste. Né? Era o cavalo do Lone Ranger, que era o Zorro do Bang Bang, né? O cavalo branco era o Silver. E Silver também era o cavalo do Shimaru, né? O voador era o Hikarimaru da primeira série. O segundo era um cavalo normal. Sim. E era o Silver. Que, aliás, é um cavalo forte, né? Tem episódio que ele é envenenado. Sim. Tá ele se debatendo no chão. Dali a pouco, no final do episódio, ele tá lá cavalgando normalmente, né? Não chegou a explicar como é que ele salvou o cavalo. O bicho era duro na queda.